Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mês de outubro, Outubro Rosa, mês de prevenção, combate ao câncer de mama. E hoje o nosso assunto está espetacular, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que todo mundo faz todo santo dia, que é comer. Vamos falar sobre alimentação saudável, sobre prevenção. Estou aqui com a minha amiga Mariana Embeloni. Tudo bem, Mari? Seja muito Tudo bem-vinda. bem. Obrigada, Rô. Agradeço o convite. Realmente é um mês de maior atenção para o público feminino e é um mês que, se você não parou o ano todo para poder se olhar melhor, se cuidar melhor, esse é um mês que você precisa fazer isso, né? Ele não existe à toa, ele existe porque realmente é uma necessidade. E é um momento da mulher, né? Por isso que a gente tem tantos cuidados, não só pela questão do câncer de mama, mas eu acho que tudo que envolve, nos envolve, né? Envolve o ambiente que a gente vive, o nível de estresse que a gente tá. Então é um momento aí, é um mês para a mulher refletir um pouco mais. E acaba cuidando, né, Mari, de todos tudo que envolve, né? É esporte, é alimentação, enfim, todas as coisas. Então, vamos falar um pouquinho relacionado à alimentação, né? E a esse momento, então, destinado à conscientização do câncer de mama. A gente sabe que tem alimentos do bem, alimentos do mal, sempre aquela guerra, todo mundo ama, todo mundo, eu falo por mim, né? Eu amo um chocolate, vamos combinar, né? Um leitezinho, mas tem alguns alimentos que nesse momento não ajudam muito. Mari, vamos começar a falar sobre prevenção. Quais são os alimentos indicados quando a gente fala, então, de prevenção ao câncer de mama? Vamos lá. Primeiramente, o que eu quero enfatizar é que de cada 3 casos de câncer, e não só o câncer de mama, né? Os tipos de câncer em geral, de cada 3, 2 foram causados por causas que são evitáveis, né? Ou seja, foi uma má alimentação, foi um estilo de vida inadequado, um sedentarismo por muitos anos. Então, o nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. Então, quando a gente se dedica apenas só para o trabalho também, sem ter aí uma atividade, mesmo que seja uma atividade mais leve, mas onde você movimente mais o seu corpo, isso também favorece o aparecimento, né, o surgimento das doenças, porque ela não surge do nada, a gente cativou isso para acontecer, né? Então, essas causas evitáveis, que principalmente a gente está falando da questão da alimentação, ela pode sim te ajudar, ela vai evitar que você desenvolva o câncer. Por quê? Você deixa de ativar no seu DNA, de repente, que estava ali quietinho, dormindo, um gene para o câncer, tá? Então, quando a gente está falando do câncer de mama, em especial, então, na mulher, e também homens têm câncer de mama, né? Mas quando a gente fala em especial na mulher, a gente está falando de alguns nutrientes específicos. Então, a gente tem aí o ômega 3, a gente tem o selênio, tá? Tudo isso vai participar muito da proteção com anti-inflamatórios e com antioxidantes, tá? Então, a gente também está falando dos alimentos que são ricos em antioxidantes, tá? Então, a gente vai muito pelas cores dos alimentos. Cada cor do alimento favorece algo, né, de bom no nosso corpo. Então, por exemplo, no tomate, pela cor vermelha, quem dá aquela cor vermelha é o licopeno, tá? Então, o licopeno, ele é um fator que vai ajudar muito, nutriente que ajuda muito aí na proteção do câncer. Ele é um antioxidante poderoso. Mas como que o nosso corpo pode aproveitar mais, por exemplo, do licopeno? Em vez de você comer o tomate cru, você come o tomate que ele já está ali com uma leve cocção, onde você aproveita melhor disso, tá bom? Então, a gente... Por que, Mari? Só acho que é legal explicar qual que é a diferença. Porque a O que absorção acontece do no nosso... tomate? Porque quando a gente o alimento passa por um processo de cocção, várias coisas mudam, né, na estrutura do alimento. E no nosso corpo, para melhor entrar dentro da célula, é melhor que o tomate esteja já levemente cozido. Então, um tomate cozido você absorve melhor do que um tomate cru, tá? Isso não se aplica a todos os alimentos. Se aplica por alguns alimentos, eles têm algumas especificidades. O alho, por exemplo. Vamos falar do alho. O alho é um tempero
maravilhoso e tem que estar presente na vida de todo mundo. Então, você pode fazer o alho assado, você pode fazer o alho refogado, né, para dar aquele sabor nos nossos alimentos. Mas como você aproveita melhor da propriedade que o alho tem, que é a alicina, que isso que é o fator de proteção, tá bom? Essa é a parte funcional do alimento. Você tem que dar uma amassadinha no alho. Então, em vez de você picar, você dá uma amassadinha. Pronto, você também já absorve, aí sim você vai liberar a alicina que estava no alho. Se você não amassa, ela não sai, entendeu? Tem diferença de você amassar e você espremer? Sim, não, tem a diferença que a alicina saiu. Amassar ou espremer, tá? Não tem problema. Picar tem diferença, tá? Amassar não. Então, amassar, espremer, o importante é que você dê aquela esmagadinha para que ela seja liberada, tá? Então, também tem outros alimentos que, na verdade, a gente tem que evitar. A gente tem uma série de alimentos que a gente coloca, como eu falei, né? O selênio. Então, selênio tá ali facilmente na castanha do Pará, uma quantidade bem bacana. 2 por dia já vai atender, tá? Mas esse é um antioxidante, gente, que ele tem em outros alimentos numa menor quantidade. Então, ele tem uma filé de pescada, ele tem no ovo, entendeu? Só que ele é uma quantidade modesta, tá? Não é uma quantidade como tem na castanha do Pará, tá ok? Então, o selênio é um mineral que ele já é mais difícil, assim, da gente encontrar. O ômega 3, como eu falei, que é um poderoso anti-inflamatório, que inclusive você trata na prevenção e no tratamento, você tem no óleo de linhaça, né? Então, você já consegue trazer mais nas sementes, como o gergelim também, tá? Então, algumas sementes, principalmente as oleaginosas, tá? Aquelas que têm mais óleo, oleaginosas, né? Óleo. Então, ela tem mais essa propriedade do ômega 3. Então, a gente tem que investir no nosso dia a dia. Mas não é para comer um saquinho, tá, gente? É para comer uma porçãozinha. Se você ficar com a dúvida... Vai ficar gordinha. Exatamente, porque ela tem o óleo. O óleo, ela tem o quê? A caloria, tá? Então, você tá na dúvida, se for essas pequenininhas, você pega uma porçãozinha assim com a mão, ó, entendeu? Pegou a porçãozinha assim com a mão, é a porçãozinha assim do seu dia, tá? Agora, a castanha do Pará, como ela é maior, realmente ela tem que ser só 2 por dia, tá? Então, a gente consegue tratar o selênio, gente, a gente tá falando aí de tratar perda de massa muscular, tá bom? Então, a gente consegue diminuir alguns efeitos quando a pessoa já está em tratamento, tá? Existem muitos estudos que mostram isso. Então, isso não é uma fantasia, isso realmente acontece, tá? Então, mas tem essa quantidade, não adianta a gente querer ficar inventando moda de comer um monte de coisa que não dá. Ai, que belezinha aí no teu colo, hein? Fofinho. A gente segura aqui que o negócio é tenso, viu? Ai, esse home office. Então, é uma delícia, eu gosto. A minha tá ali deitadinha. Então, Rocco, eu tava falando das cores dos alimentos, tá, gente? A gente não pode esquecer desses tons, tá? Como eu falei no comecinho. A gente sempre tem que estar com prato colorido, mas eu vou dar reforço para 3 cores aqui, tá bom? Quais são essas cores? O roxo, os vermelhos, que eu já falei, por exemplo, eu citei o exemplo do tomate, e os verdes, tá? Então, roxo, vermelho e verde. Então, a gente tem que ter sempre colorido, não pode esquecer dos outros tons, mas esses, preventivamente, a gente tem que ter no nosso dia a dia, tá? Então, entra aí os folhosos. E aí, roxo, você tá falando de fruta? Fruta, por exemplo, a uva, certo? A ameixa também, mirtilo, a framboesa, né? A framboesa é vermelhinha, mas a amora, por exemplo, é roxa. A jabuticaba. Os antioxidantes, né, Mari? Exatamente, a gente tem na casca. Então, é para mastigar com a casca. Então, a gente está falando da casca da uva, né? Que você também uma vez comentou comigo sobre a casca da uva. A casca da uva, gente, ela tem uma recomendação clássica da taça do vinho, né? Então, todo mundo fala da uva, fala da taça do vinho, né? Por quê? Lá no vinho, na uva, na verdade, a gente tem o resveratrol, tá? Que é uma substância encontrada ali na casca da uva. E isso daí é o que vai te ajudar a prevenir o câncer, porque ele vai combater mutações na proteína das nossas células, né? Uma estrutura que está presente em 60% dos nossos tumores, da formação de tumores. Então, ele realmente age diretamente na prevenção. Então, quando a gente fala da taça de vinho diariamente, sim, ela é verdade, uma taça de vinho, inclusive o álcool, ele ajuda o nosso corpo a absorver o resveratrol.
Então, também tem essa dica, né? Uma só, né, Mari? Que fique bem claro. A nutricionista não está mandando ninguém ficar bêbado todos os dias. Não, é uma tacinha, tá? E aí você pode também consumir a uva, você pode tacinha. consumir... Ah, não, uma taça, gente, uma taça de... A taça da Mariana é uma loucura. Uma taça. Não vai assim, né? Assim a garrafa, a taça. Então, é isso mesmo, gente. Então, é verdade isso que se fala da uva, né? É importante a gente colocar no nosso dia a dia. Ela tá naquelas 3 cores que eu enfatizei, né? Então, assim vamos só pegar uma dica aí, Mari. Quando a gente está falando dessa uva aí, a gente pode estar falando desses sucos integrais. Cuidado com as caixinhas, né? Qual o melhor suco você vai escolher? Então, vamos lá. Eu vou aconselhar que você não tome sempre as caixinhas, sempre, né? Enfim, mesmo que seja 100% natural. A gente pode tentar, né? Ali no dia a dia, claro que vai ter dia que você vai acabar tomando, então você vai optar por essas marcas que não têm conservantes, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está consumindo algo industrializado, ela já passou por aquele processo, né? Ele já está naquelas máquinas, ele já foi envasado. Se ele está numa caixinha, a caixinha tem alumínio, o alumínio está passando para o suco, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você quer ter uma alimentação mais clean, mais leve, você vai fazer o suco, né? E assim, o suco, ele não tem necessidade de você tomar o suco várias vezes no dia, tá bom? Você pode tomar o suco, por exemplo, um suco detox, onde você está colocando mais fibras, não apenas a fruta. Porque se você condensar sempre o suco, você está tomando uma quantidade de caloria muito grande. Porque, veja, vamos dar o clássico exemplo do suco da laranja, né? Se você for chupar uma laranja, você está chupando uma laranja. Se você for tomar um suco, quantas laranjas você espremeu ali, não é verdade? Então, você tem o açúcar da fruta, que é a frutose. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa quantidade, tá? Então, assim, não existe também... eu acho que tudo é um equilíbrio, tá, gente? Tudo é um equilíbrio. Não se vicie no suco de caixinha, não se vicie em tomar suco o dia inteiro. Eu acho que existem outras possibilidades, né? Então, o suco detox de manhã cedo em jejum é bem-vindo, mas você acrescentando fibras, como aveia, por exemplo, tá? Junto com o suco. E folhas também sempre é muito importante. Agora, não, Mari, eu vou tomar? Tem equilíbrio. Tenha equilíbrio, não tome suco junto com refeição, porque isso vai atrapalhar tudo ali, né? Então, você está aumentando... a absorção. Sim, aumenta. Porque você absorve primeiro o açúcar, tá? Da fruta do que os nutrientes que estavam no alimento. E você está expandindo também, aumentando a capacidade do seu estômago. Então, né, você vai demorar mais para se sentir saciado. Quando a gente fala de fruta em específico para câncer, gente, existem evidências claras que uma alimentação saudável, ele auxilia já na prevenção. Muitas evidências, muitos estudos, tá? Então, a recomendação é que você consuma no mínimo 5 porções, certo? Então, você vai ter lá 5 porções, ou seja, umas 400 gramas, mais ou menos, de vegetais por dia, de vegetais. Então, a gente está falando de 400 gramas de vegetais, tá? E umas 2 porções de frutas, certo? Então, a gente está falando de uma alimentação equilibrada. Então, essa já é uma quantidade que você entende, né? Se você pegar uma bandejinha no supermercado, vamos lá, daqueles mix de vegetais, aqueles mix de yakisoba, por exemplo, que já tem os vegetais cortadinhos, veja ali se aquela bandejinha tem 400 gramas. Aquilo é uma recomendação diária, não significa que você tem que comer ela na mesma refeição. Você pode quebrar isso ao longo do dia. Fracionar. E aí você vai comer pelo menos 2 porções de frutas, tá bom? Então, fruta, qualquer fruta, dando ênfase, se você tá fazendo na prevenção, essas 3 cores. Então, verde, a gente tem o kiwi, o roxo, como eu já falei para vocês, tem essas outras frutas que a gente falou, uva, ameixa, né? Várias, jabuticaba, aproveitando sempre a casca, tá bom? Vermelha, e a gente tem também, sempre aproveitando casca, maçã, morango, né, a framboesa. Então, a gente tem várias frutas que também, melancia, que dá para encaixar nessas colorações, tá? Que a gente vai dar ênfase. Então, lembrando que não vá comer também a fruta, se for uma fruta cítrica, ok, depois do almoço, ali para ajudar a absorção, tá? Se for uma fruta cítrica. Então, a gente está falando de quem? De tangerina, de laranja, de acerola, né? Então, uma fruta mais cítrica, ela combina ali para você comer logo em seguida e ajudar na absorção.
Se não, se for uma fruta mais docinha, né? Que a gente sente já isso no paladar, você estende um pouco mais. Você demora uns 30 minutos, pelo menos, 1 hora depois que você comeu, tá? Para você não atrapalhar a absorção dos seus nutrientes, tá? Então, sempre, gente, tentar optar. Eu sei que não é fácil, né, na maioria das vezes, mas pelos alimentos orgânicos. Por quê? Você está diminuindo o agrotóxico, que você está levando toxina para dentro do seu corpo. E isso favorece, né, a mutação celular. Então, se você não pode comprar tudo orgânico, como que você pode fazer? O que você pode fazer com isso? Você pode ir comprar aqueles 5 primeiros que encabeçam a lista. Se você colocar lá no Google, tem sempre atualizado que a Anvisa coloca aqueles 5 primeiros, 5 não, eles fazem uma lista, né? Daqueles alimentos que mais contêm agrotóxico no seu interior, tá? Então, normalmente tá o pimentão, normalmente tá o abacaxi, tá bom? Tem alguns que sempre estão ali encabeçando. Então, você, quando for comprar esses em específicos, compre orgânicos, né? Pelo menos já é alguma coisa que você está fazendo. Então, se você não conseguir comprar tudo, né, do seu dia a dia de forma orgânica, tá bom? Perfeito, Maria. Acho que deu para a gente ter uma ideia aí de alguns alimentos, então, que ajudam na prevenção, não só do câncer de mama, né, mas de qualquer tipo de câncer de uma forma geral. Mesmo importante para as mulheres se tocarem, para as famílias se envolverem. Esse não é um problema só das mulheres, alguns homens também têm, mas quando as mulheres apresentam câncer, é importante a família inteira abraçar a causa, né, Maria? Com certeza, eu sempre ressalto que fibra é muito importante. Então, independente de todos esses alimentos que a gente já sabe que precisa colocar no nosso dia a dia, né? A gente já sabe. O que difere é o seu comportamento, tá? Então, fibra. Como eu coloco mais fibra? Eu sempre falo, faça um mixinho na sua casa. Compra aveia, compra uma farinha de linhaça que é rica em ômega 3. Então, por exemplo, se você for fazer uma misturinha, tem que ter uma proporção, tá? Então, sempre coloca a base como o farelo de aveia. Use sempre o farelo de aveia como base, tá? E aí, se você pensar assim, eu usei 100 gramas do farelo de aveia, coloca numa proporção um pouco menor a farinha de linhaça, tá? Então, use 50 gramas, por exemplo, da farinha de linhaça. Você mistura isso. Ah, Mari, eu quero cuidar um pouco mais, eu quero colocar antioxidantes. Vamos usar a farinha de amora? Aí você vai lá, pega 50 gramas da farinha de amora. Ah, é muito, vou pôr 25 gramas, porque não gosto muito do sabor. Tudo bem, você vai ali chegando no seu paladar, porque você não vai comer algo que não é no teu paladar. E a farinha de amora, ela é mais adocicada. Se você for fazer uma panquequinha, se você for fazer uma preparação salgada, de repente ela não vai combinar. Então, você vai trocar aquela farinha. Então, eu não vou usar a farinha de amora, eu vou usar uma farinha de banana verde. Entendeu? E aí eu tô fazendo essa mistura. Lembrando que se você coloca a farinha de linhaça ela já é rica no ômega 3. Lembra do óleo? Então, se você for colocar uma farinha de chia, por exemplo, ela também é rica em óleo. Então não vai combinar. Então a gente precisa combinar legal isso daí para ter uma proporção e não ter um exagero. Então, quando você coloca essas fibras no seu dia a dia, você vai fazer com que o fluxo aconteça no seu corpo. Você está varrendo gordura para fora, que gordura é inflamatório. Então, você está varrendo gordura, você está varrendo impureza. Entenda que a fibra varre as impurezas do seu corpo, tá? Então, onde você vai consumir essas farinhas? Pelo menos de 2 a 3 vezes por dia. Então, naquele suco que eu falei, detox de manhã, ou na fruta de manhã, ou no ovo mexido de manhã. E aí você vem à tarde, vai comer num iogurte, ou vai comer numa outra fruta. Uma colher de sopa dessa mistura é suficiente. Uma colher de sopa. Sempre, toda vez que você for comer, uma colher de sopa, tá? Então, comeu de manhã, comeu à tarde, pode comer na hora do almoço, tá certo? Pode colocar ali no purê, pode colocar no arroz e feijão, é só polvilhar, tá? Então, essa é uma dica para quem não consegue, por exemplo, ter uma alimentação muito rica em folhosos, né? E mesmo que tenha, né? Aí é comedido. Em vez de comer 2 a 3 colheres de sopa do mix, você come uma colher. Porque é comedido. Compensa, né? Compensa, entendeu? Então você não está deixando de comer a fibra, porque a fibra é muito importante na nossa alimentação. Mas o que tem que casar junto ali com o consumo da fibra? Água. Se água. Você consumir água,
ela vai Entope virar tudo. entope tudo. Então é importante você colocar um alarme no seu celular se você esquece de beber água durante o dia, porque você tem que beber no mínimo. O que é a recomendação que a gente tem para todos? 2 litros. Claro que cada corpo necessita de uma quantidade, né? Isso daí depende do peso, né, da pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar no seu alarme, no seu celular, vai apitar e toda vez você vai tomar 200 ml ou pelo menos 100 ml. E aí você vai... se você colocar 10 alertas, com 200 ml, toda vez que você tomar aquele copinho que tem convencional de água, você cumpriu a tarefa. Ao longo do dia, não precisa tomar à noite antes de dormir, porque vai ficar acordando para ir no banheiro. Tem que ser da hora que você acordou, né, até o finalzinho assim do dia. E aí você se programa, no mínimo 10 copinhos desses. Colocou isso no celular, você já está fazendo bem para a sua saúde. Então, hidratação, fibra, os alimentos coloridos, com ênfase nas cores roxa, verde e vermelha, tá bom? Para prevenção, se você já estiver fazendo essas 3 tarefas, começando de agora, desse mês, você já está contribuindo muito para a prevenção do câncer. Aí, ó, as dicas da Mariana Embeloni, então, para prevenção, alimentação saudável na prevenção do câncer. Mari, muito obrigada. Todo o seu tempo aí, suas informações valiosíssimas. Eu que agradeço, Rô, o convite de sempre, poder mostrar um pouco, né, do que a gente aprende e passar, né? Porque a função é essa, a gente aprendeu, a gente repassa e acredita que as pessoas possam fazer bom uso, né? Porque você tem um conhecimento, agora o que você vai fazer com isso, né? Sim. Aí é uma questão de consciência. Então, por isso que todo mundo trabalha muito, principalmente os profissionais de saúde, trabalham muito nessa questão da consciência, né? Eu acho que quando você adquire isso, esse conhecimento, e realmente aquilo entrou em você, é difícil você dar um passo para trás. Aí você quer sempre evoluir. É isso aí, então. Muito obrigada, obrigada você que nos acompanhou. Não se esqueça, então, de compartilhar esse vídeo, ative o sininho, sempre tem vídeo novo, toda semana a gente tem notícia nova para você, uma novidade, um conteúdo novo, seja saúde, política, economia, assuntos variados, e a gente conta com você. Um abração e até mais.